e tribunais até o final do primeiro semestre, realizando audiência concursal no país. Justiça condena a União a pagar indenização por danos morais a uma mulher por ato arbitrário de agentes da Polícia Federal. De acordo com o processo, os policiais fizeram uso indevido das algemas. Assistindo a noticiários, nos deparamos com cenas como esta. Pessoas sendo presas e expostas, acusadas de algum crime. Normalmente, os supostos bandidos são levados algemados para a delegacia e lá permanecem assim por um tempo. Mas em certos casos, a algema sequer deveria ser usada. Pelo menos isso é o que diz a lei. Nem a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, nem a nossa legislação vedam o uso das algemas. O que elas tornam é justamente que esse uso seja uma exceção. E para isso estabelece algumas condicionantes para que a autoridade possa fazer uso desse instrumento. Que é no caso quando houver risco de fuga, a pessoa está presa e a autoridade verificar que existe um risco concreto de fuga. Quando houver perigo para a vida do própria pessoa que está sendo preso, ou então de um terceiro, esse terceiro pode ser inclusive o policial, e também houver uma resistência à prisão. Mas a realidade é outra. Muitas vezes, as algemas são usadas sem que haja nenhuma justificativa. O tema é polêmico e há quem procure a justiça por se sentir lesado. Foi o que fez uma mulher depois que passou por uma situação delicada durante uma operação policial em novembro de 2007. A Polícia Federal entrou na residência dela às 6 horas da manhã com um mandado judicial e, sem que tenha esboçado qualquer resistência à prisão, foi algemada e veio de Salvador, Bahia, para a capital do país, Brasília, para ser interrogada. Ela teria permanecido com as algemas por mais de 24 horas. A prisão temporária foi revogada e, segundo a autora da ação, não foi oferecida sequer condição de retorno para a cidade de Salvador, onde ela morava. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª turma confirmou sentença de primeira instância que condenou a União a indenizar em R$150 mil por danos morais a mulher. Além disso, determinou a instauração de ação regressiva contra os agentes declarados culpados pelo ato. A União chegou a alegar no processo que a diligência obedeceu às normas previstas no Código de Processo Penal. Segundo o coordenador-geral substituto de Ações Estratégicas da Procuradoria Regional da União, não houve qualquer tipo de abuso na operação. A utilização de algemas foi feita simplesmente para garantir a segurança dos agentes públicos que estavam lá, os agentes e delegados da Polícia Federal que estavam atuando nesse caso, e também para a própria segurança e garantia da integridade física da própria pessoa que estava sendo presa, uma vez que no momento que a pessoa corre o risco de ter a sua liberdade de locomoção cerceada, pode tomar alguma atitude impensada. A União também sustentou que não houve violação da súmula do Supremo, porque à época ela ainda não existia. Mas segundo o relator desembargador federal Souza Prudente, não há motivos para considerar apenas a súmula do STF, uma vez que já havia vedação quanto ao uso excessivo da força policial no Código de Processo Penal. Ainda de acordo com o desembargador, além de colocar algemas na mulher, a autoridade policial expôs a autora de forma vexatória, já que ela estava em trajes íntimos no momento da prisão e na presença das filhas e funcionários do prédio. A súmula se construiu, como é próprio de toda súmula, com base no histórico jurisprudencial e também no histórico legislativo, pois o Código de Processo Criminal do Império já proibia o uso abusivo das algemas. A Polícia Federal informou por meio de nota que atua em conformidade com a lei, cumprindo a súmula vinculante do STF. O Superior Tribunal